Foi. Aí foi a gravação, tá gravando. Então vamos lá. Então hoje, ó, eu pelo que eu vi aqui, acho que dá pra gente fazer uns 3 capítulos hoje, porque agora vai começar a falar do tabernáculo, das descrições, medidas. Então é aquele texto que assim, que eu até separei algumas imagens pra gente, pra compartilhar, que às vezes quando você vai lendo só, né, ou ouvindo, às vezes fica difícil de você cocriar na mente, assim, né? A primeira... Peraí, campeão. Vem aqui, amor, você. A primeira vez que eu ouvi, eu falei assim, meu Deus, peraí, não tô entendendo nada que ele tá falando aqui. Peraí. Aí eu peguei, depois quando eu consegui ver uma imagem, você fala assim, olha só, isso aqui que tá falando, essa medida, esse formato, aí fica tudo, clarifica, né? Então eu vou compartilhar com vocês essas imagens. Então, vou colocar aqui o áudio, tá? Eu vou até colocar... Vou colocar no 1.25, aí a gente vê se fala muito rapidinho, vocês avisam, a gente volta. Mas só pra ver se a gente faz 3 hoje, tá? Vou dar o play. Então, só um detalhe aqui, né? Então, assim, a gente veio aí de uma leitura, né? Vendo o pessoal passando ali pelo deserto, passando pelo Mar Vermelho, aí estando no deserto, e aí a gente vê ali Moisés indo ali no Monte Sinai, e Deus dando os primeiros 10 mandamentos, depois um monte de lei, né? Que são 600 e poucas leis que a gente viu, até assim uma leitura um pouco... não sei como que foi para vocês, né? Como que é para vocês essa leitura aí das leis, mas assim, algumas coisas assim soam meio... ainda não sei se eu compreendi, né? Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhando essa questão aqui. A gente sabe que é o Antigo Testamento e que Jesus veio e cumpriu tudo, né? E que a gente não tem que se apegar, assim, a algumas coisas mais daqui, mas é uma leitura que é um pouco mais, não tão simples, né? É uma leitura um pouco mais desafiadora. Não sei como que foi para vocês a leitura dessas leis, mas, assim, para mim eu achei um pouco mais desafiadora. E agora a gente vai entrar agora nessa parte que Deus dando várias instruções, né, sobre o tabernáculo, e vou compartilhar, então, aqui o áudio, tá bom? Vou dar o play. Capítulo 25. Moisés. Diga aos israelitas que me deem uma oferta. Recebo as ofertas que eles quiserem dar de bom coração. Essas ofertas podem ser ouro, prata ou bronze, fios de lã azul, púrpura e vermelho, linho fino, tecido feito de pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e peles finas, madeira de acácia, azeite para lamparinas, especiarias para a preparação do azeite de ungido e para o incenso de cheiro agradável, pedras de ônix e outras pedras de valor para serem colocadas no manto sacerdotal e no peitoral do grande sacerdote. Os israelitas deverão fazer uma tenda sagrada para mim, a fim de que eu possa morar no meio deles. E você, Moisés, faça a tenda e todos os seus móveis, de acordo com o modelo que eu vou lançar. Diga aos israelitas que façam uma arca de madeira de acácia de 1,10 m de comprimento por 66 centímetros de largura e 66 de altura. Revistam de ouro puro essa caixa, por dentro e por fora, e em toda a volta coloquem um remate de ouro. Façam também 4 argolas de ouro e ponham nos 4 pés, ficando 2 argolas de cada lado. Façam cabos de madeira de acácia e revistam de ouro. Enfiem os cabos nas argolas dos lagos da arca, para que ela possa ser carregada. Os cabos ficarão nas argolas da arca e não serão tirados dela. Eu lhe darei as 2 placas de pedra, onde estão escritos os mandamentos, e você porá essas placas na arca. Faça também tampa de ouro puro, de 1,10 m de comprimento por 66 centímetros de largura. Faça 2 querubins de ouro batido, um para cada ponta da tampa. Isso deve ser feito de modo que os querubins formem uma só peça com a tampa. Os querubins ficarão de frente um para o outro, olhando para a tampa. As suas asas ficarão abertas para a tampa. Coloque dentro da arca as 2 placas de pedra que eu vou lhe dar e ponha a tampa na arca. Ali eu me encontrarei com você, e de cima da tampa, do meio dos 2 querubins, eu lhe darei as minhas leis para o povo de Israel. Eu vou fazer o seguinte, uma pausa, porque eu já vou mostrar a imagem, porque senão tem bastante imagem, senão eu acho que fica melhor a gente já ver e já mostra. Então aqui a gente viu, né, nesse primeiro trecho, Deus manda trazer ofertas para o tabernáculo. Então a gente viu até o versículo 22. E aí, eu vou compartilhar aqui com vocês, ó, a imagem, que é a imagem da arca.
Deixa eu ver se tá aparecendo aí pra vocês. Tá aparecendo, né? Ah, meu Deus, agora o Theo quer fazer xixi. Vem, Theo, rapidinho, amor. Olha só aqui, ó, a imagem. Vê se dá pra vocês verem. Que aqui ele foi descrevendo. Vê se ficou bom. Acho que deu, né? Que aqui ele foi descrevendo. E aqui, nessa Bíblia que eu tenho aqui de estudo... Você não usa fralda. Nessa Bíblia de estudo, ele mostra aqui essa imagem. E aí, então... Deixa eu comentar aqui com vocês. Agora o Theozinho tá lá. Então, olha só. Então, a gente vê ali essa solicitação de ofertas, né? Que a gente vê que a capacidade de Israel ali de fazer oferta para o santuário foi provavelmente possível através de metais preciosos e materiais que o povo trouxe do Egito. Então, a gente viu lá, né, lá pros início ali, lá para os primeiros capítulos, que quando eles saíram, o Senhor, ele falou sobre isso, né, que eles tinham que levar para o Egito. Então, eles realmente, porque eles, quando saíssem do Egito, eles poderiam pegar alguns metais preciosos. Então, a gente vê que eles levaram tudo isso, né? E aqui, ele fala de um santuário, né? Que um santuário é o quê? É um lugar sagrado. E quando ele fala da Arca da Aliança, que ele começa a dar aqui todas as informações, ó, aqui, deixa eu ver se dá para aumentar a imagem para vocês verem aqui, ó, o desenho. Então, a gente vê que a Arca da Aliança, ela era uma peça do mobiliário do Santo dos Santos. A arca e o seu conteúdo, eles eram mantidos em oculto em todos os momentos. E a arca em si, ele era como um baú, né? Tipo, dá pra gente ver aqui, ó. Acho que deu pra aumentar um pouco. Não sei porque ele tá aparecendo essa coisa aqui. Não queria que aparecesse isso, mas tudo bem. Sei lá porque tá aparecendo esse negócio do lado aqui. Mas ele era tipo um baú de madeira, né? Todo revestido com ouro. E aí ele trazia ali a medida de 1 metro, 1,10, né? De comprimento, 66 de altura, 66 de largura. E dentro dela, o que a gente via ali? A gente via que estavam as 2 tábuas com os 10 mandamentos, né? Então, legal que assim aqui já dá pra gente ver. E aí, a gente viu aqui, do versículo 17... Ai, Tetel, agora você tá falante, né, amor? Então, a gente viu aqui a partir do versículo 17, falando sobre o propiciatório. E o propiciatório e os 2 querubins, né? E... Peraí, amor. E aí, dizia lá que eles deviam ser feitos... É a vacina da mamãe. Que eles deviam ser feitos com ouro e moldados como uma só peça, que funcionará como uma tampa para a arca. E só uma questão assim, sobre os querubins, aqui, meu filho, sobre os querubins, o que são os querubins, né? Os querubins, eles são os guardiões, né? São guardiões de lugares sagrados. Então, se a gente voltar lá em Gênesis, vocês lembram lá em Gênesis que quando a gente vê lá Adão e Eva comem do fruto e são expulsos, a gente vê que ele fala sobre coloca os querubins lá, né? Só um comentário aqui. Então, vou continuar aqui o áudio para a gente ver a próxima imagem, que a próxima vai ser a mesa dos pães, tá? E a gente está no versículo 23. Vou dar o play aqui. Por que não foi, será? Vou pôr de novo.
deverá ser feito de ouro puro. A mesa será colocada na frente da arca da aliança, e em cima da mesa estarão sempre os pães sagrados que são oferecidos ali. Faça um candelabro de ouro puro. A sua base e a sua haste deverão ser de ouro batido. As torres enfeitarão o candelabro uma só peça do mesmo. Três flores no formato de flor de amendoim. As suas velas. Lamparinas para o candelabro. Botar os fios das lamparinas e os cinzeiros vão ser de ouro. Todas as peças que o acompanham. Tenho cuidado de fazer tudo como o modelo que você. Parou, Mayara? Enquanto eu volto o áudio, deixa eu falar uma coisa antes de voltar. Pode falar. Ó, faz assim, acho que você tá com dois abertos. Baixa o volume do outro, que aí para o eco. Resolveu, acho, né? Agora sim, aí. Só para a gente ter uma visão um pouco ampla, não sei se você ia falar, eu só entrei porque parou o áudio. A madeira de acácia, ela simboliza a humanidade. Você ia falar a respeito disso? Não ia. Que legal, Simbolismo. compartilha. Deixa eu só falar rapidinho, então, para quem quiser anotar, e aí a gente vai ouvindo com uma outra visão a respeito. A madeira de acácia, então, ela simboliza a humanidade. O cobre e o bronze simbolizam o juízo e o pecado. São as cores, né? O prata simboliza o preço pago por sangue. O ouro, o reino e a divindade. A púrpura, o reinado. O carmesim, o sangue. O branco, a santidade. E o azul, o céu. Só para passar esse simbolismo das cores, porque a gente, de repente, vai ouvindo e vai entendendo de uma outra maneira. Vou compartilhar com vocês a imagem da mesa dos pães e vou também do candelabro. Aí, olha só. Ai, gente, eu não tô muito prática aqui, mas eu acho que foi. Eu não sei porque. Agora ficou melhor. Vocês estão conseguindo ver? Né? Então, aqui é o seguinte. Né, que foi as instruções para o santuário, que começou com a arca, né? Então a gente vê que a arca, ela é o quê? Ela é o trono de Deus, que é de onde ele vai se encontrar, de onde ele vai falar com Moisés, né? Então a função especial da arca, ela é confirmada de várias maneiras. As suas peças, elas devem ser cobertas e feitas de ouro puro, né?
mesa dos pães. Por que será que fica melhor? Ó, então vamos lá para a mesa dos pães, né? Então essa mesa era uma mesa de madeira, era revestida tudo com ouro puro, que a gente vê aqui, né? A gente vê as medidas de 88 centímetros de comprimento, vê o 40 centímetros de altura, 66 de altura. A gente vê que 12 pedaços do pão da proposição, os quais eram santos. E aí, né? Deixa eu ver aqui se eu tinha alguma coisa para comentar sobre isso. Bom, então acho que aqui. Ih, saiu da imagem. Então acho que aqui de comentário. Ai, gente, pelo celular não fica bom. Fica horrível pelo celular, já saiu de novo, né? Tá meio confusa a coisa aqui hoje. Eu queria deixar no computador, mas não deu certo, mas tudo bem. Deixa eu pôr de novo, porque saiu. Que isso? Então a gente viu aqui, agora vamos pro próximo. O próximo que é o candelabro de ouro. Então, assim, ó, o candelabro é o segundo dos 3 itens do santo lugar, né? Então, como as outras peças do tabernáculo, ele também é feito de ouro puro. E o candelabro, ele fornece luz para o interior do tabernáculo, né? E os sacerdotes, eles são instruídos para mantê-los acesos regularmente. Aqui a imagem, né? Vou aproximar aqui para vocês conseguirem ver legal. Então, a gente vê que ele é todo moldado a partir de uma só peça sólida. Aí tem ali uma base, né? Tem essa haste central, esses 6 ramos, né? 3 de cada lado. E a gente vê que ele suporta 7 lâmpadas. E o candelabro, com os seus ramos, ele foi modelado como uma amendoeira florida. Bem bonito, né? Achei bem bonito. Alguém quer comentar alguma coisa? Senão eu vou dar o play aqui pra gente passar por 26, porque aí tem algumas imagens. A gente aproveita hoje, já faz tudo que tem de imagem, já faz tudo hoje. Então eu vou dar o play aqui, tá? Eu vou ver se eu consigo baixar essa imagem. Tá legal isso. Eu não sei porque que eu ponho e não vai. Faça a parte de dentro da tenda sagrada com 10 cortinas de vinho de lã azul. Faça também 50 prendedores de ouro e com eles junte os 2 jogos de cortinas para que formem uma só peça. Faça uma cobertura para a tenda com 11 pedaços feito de pelos. Os pedaços deverão ter o mesmo tamanho, medindo 13,30 metros de comprimento por 1,80 metro de largura. Costure 5 pedaços uns nos outros, formando uma peça, e os outros 6 formando outra peça, ficando o 6º pedaço dobrado na parte da frente da tenda. Ponha 50 laçadas na beirada do último pedaço da primeira peça
Faça também 50 prendedores e passe esses prendedores nas laçadas, juntando assim as duas peças uma com a outra para que formem uma cobertura. A metade da cortina que sobrar ficará pendurada na parte de trás da tenda. Os 45 centímetros que sobrarem de cada lado do comprimento das cortinas ficarão de um lado e do outro para cobrir a tenda. Faça mais uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho e em cima desta coloque outra cobertura feita de peles finas. Faça também armações de madeira de acácia para a tenda. Cada uma das armações terá 4,45 metros de comprimento por 67 centímetros de largura. Cada armação terá 2 encaixes para juntar uma a outra. Você fará isso com todas as armações da tenda. Faça 20 armações para o lado sul e ponha debaixo dessas 20 armações 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação, para firmarem os seus 2 norte e 40 bases atrás da tenda do lado oeste. Você fará 6 armações formando uma só peça colocadas desse jeito. Haverá 8 armações nas suas 16 duas debaixo de cada armação. Faça 15 travessas de madeira de acácia, 5 para as armações da tenda, 5 para as armações do outro lado e 5 para as armações do lado oeste, na parte de trás. A travessa do centro passará a meia altura entre as armações de um lado da tenda até o outro. Revista de ouro essas armações e ponha nelas argolas de ouro, por onde passarão os cabos, que também deverão ser revestidos de ouro. Arme a tenda de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. Faça uma cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha e pintada com figuras de querubins. Pendure essa cortina em 4 postes de madeira de acácia revestidos de ouro, que terão prendedores de ouro e serão fixados em 4 bases de prata. Pendure a cortina debaixo dos prendedores e atrás da cortina ponha a arca da aliança, onde estão as 2 placas de pedra. A cortina separará o lugar santo do lugar santíssimo. Ponha a tampa na arca da aliança no lugar santíssimo. Fora do lugar santíssimo, ponha a mesa no lado norte da tenda e coloque o candelabro no lado sul. Para a entrada da tenda, faça uma cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha e enfeitada com bordados. Para segurarem essa cortina, faça 5 postes de madeira de acácia revestidos de ouro e com prendedores de ouro. E faça 5 bases de bronze para os postes. Esse aqui não tem imagem, então só recapitular, né, o que a gente viu aqui. Então a gente viu ali um esboço, né, a gente viu lá do 1 ao 6, toda a preparação das cortinas, né, então a gente vê os tecidos de linho fino, as cores, né, os tamanhos das cortinas, todos esses detalhes. Aí depois do 7 a 14, a gente vê toda ali a cobertura do tabernáculo, né, tanto a questão das cortinas de pelo de cabra, a gente vê o tamanho, vê a disposição das cortinas, a gente vê também a cobertura de peles de animais. Aí lá do 15 ao 30, a gente vê toda a estrutura mesmo do tabernáculo. Então, tanto a parte de quadro de tábuas, de madeira, de acácia, olha lá que a gente falou, as barras e os anéis para sustentação, né? A gente vê toda essa parte da cobertura externa de pelos de carneiro tingido de vermelho, e peles de
texugos, acho que é isso que está aqui. Então, a gente vê, né, que nessa sessão vai descrever, né, esses detalhes de cortina, estrutura, tábuas, que farão parte do tabernáculo. A gente vê que é dividido em duas etapas, né, tanto as sessões internamente, que é o Santo dos Santos e o Santo Lugar, com um cortinado de entrada. Aí a gente vê também lá os querubins, né, que provavelmente eles são incluídos ali no projeto para significar que o tabernáculo é um lugar na terra onde Deus escolheu para habitar, né, com Israel. Então, até comentei que a gente vê lá em Gênesis, né, que quando a gente viu que Adão e Eva, quando eles foram lançados ali para fora do jardim, a gente vê que os querubins, eles foram colocados na entrada, né, justamente para garantir que o casal não comesse da árvore da vida em seu estado caído, né? Então, uma vez que os querubins são incorporados nas cortinas do tabernáculo e sobre o véu que separa o Santo dos Santos, onde Deus estará presente, pode ser que represente algo similar, né? Então, eu queria só trazer esse comentário aqui para a gente partir para o próximo, que aí no próximo também tem mais algumas imagens para compartilhar. Alguém quer comentar alguma coisa sobre esse capítulo antes da gente ir para o próximo? Mamãe já vai, amor. Então, eu vou pôr o play, tá, gente? Não, pode estar aí. Vamos ver se eu entro de novo. Capítulo 27. O Senhor disse a Moisés: faça um altar de madeira de acácia. Ele será quadrado, medindo 2,20 metros de comprimento por 2,20 metros de largura e 1,30 metro de altura. Nos 4 cantos, por 4 pontas, que formarão uma só peça de um altar, e deverá ser revestido de bronze. Faça vasilhas para recolher gordura e as cinzas, e faça pás, bacias, garfos e braseiros. Todas essas peças serão feitas de bronze. Faça também uma grelha de bronze em forma de rede, e nos seus cantos ponha 4 argolas de bronze. Coloque essas argolas debaixo da beirada do altar, de maneira que a grelha chegue até a metade da altura do altar. Para carregar o altar, faça cabos de madeira de acácia e revista-os de bronze. Esses cabos deverão ser enfiados nas argolas, de um lado e do outro do altar, quando este tiver de ser carregado. Esse altar feito de madeira será oco, de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. Faça para a tenda sagrada um pátio cercado de cortinas de linho fino. No lado sul, as cortinas deverão ter 44 metros de comprimento. Elas serão sustentadas por 20 postes e 20 bases feitos de bronze. Os ganchos dos postes e os suportes das cortinas serão de prata. Faça a mesma coisa no lado norte do pátio. O pátio terá 22 metros de largura. Portanto, nos lados oeste e leste, as cortinas deverão ter 22 metros de comprimento. Para sustentarem as cortinas, haverá 10 postes e 10 bases. Cada lado da entrada terá cortinas de 6,60 metros de comprimento, com 3 postes e 3 bases. Na entrada do pátio haverá uma cortina de 8,80 metros de comprimento. Faça essa cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha e enfeitada com bordados. A cortina será sustentada por 4 postes e 4 bases. Todos os postes em volta do pátio deverão ser unidos por suportes de prata. Os seus ganchos serão de prata e as suas bases serão de bronze. O pátio terá 44 metros de comprimento por 22 de largura. A altura das cortinas será de 2,20 metros. As cortinas serão de linho fino e as bases de bronze. Todos os objetos usados no serviço da tenda, as estacas da tenda e as estacas do pátio serão de bronze. Mande que os israelitas lhe tragam o melhor azeite para o candelabro, a fim de que ele possa ser aceso todas as tardes. Arão e os seus filhos
Colocarão o candelabro na tenda da minha presença, do lado de fora da cortina que está na frente da Arca da Aliança. O azeite ficará ali queimando na minha presença, desde a tarde até de manhã. Essa ordem deverá ser obedecida para sempre pelos israelitas e pelos seus descendentes. Então vamos lá. Vamos aqui para as imagens e compartilhar aqui um pouquinho, né? Então aqui nesse 27, a gente vê ali toda a preparação do altar, do holocausto, né? Então desde o material, de dimensões, falando ali do anel, dos utensílios para o altar, tudo a gente viu ali do 1 até o 8. Aí a gente viu depois do 9 ao 19 toda a parte do pátio, do tabernáculo, né? Todas as questões ali, as Capítulo estátuas, 28. pátio, e aí por fim a gente vê lá a provisão de hoje. O Senhor disse a Moisés, né? Então, esse... mande chamar o seu irmão Arão e os filhos dele, Nadab, Abiú, Eleazar então a e gente Itamar. Vê aqui, Separe-os do as povo de instruções Israel detalhadas, para que me né, sirvam da como construção do sacerdotes. tabernáculo. E aí, quando a Faça gente, roupas de sacerdote vê, para o assim, seu irmão, esses a fim de detalhes darem a ele todos, dignidade e beleza. leva a gente a refletir Chame como todas as pessoas a nosso quem eu Deus dei é um Deus habilidade de e detalhes, mande né? que façam as roupas de Arão, que seja consagrado pelo sacerdote. Nossa, Que faça um peitoral, um manto sacerdotal, uma sobrepeliz. fechar isso aqui que eu tô vendo. Ó, então vamos lá. Então a gente vê assim que Deus, ele é um Deus de detalhes, né? E assim como Deus foi muito detalhista ali em tudo, ele é um Deus de detalhes nas nossas vidas também, né? Ele se preocupa com cada detalhe da nossa vida. Às vezes a gente acha que, isso é tão pequeno para eu levar diante de Deus, né? Isso aqui, já aconteceu com você de pensar em algo assim, isso aqui, eu não vou nem orar sobre isso, porque assim, Deus tem tanta coisa para se preocupar, uma coisa tão boba. Mas não, o Senhor, ele quer realmente essa comunhão com a gente, né? Ele quer participar das pequenas coisas também, das nossas pequenas decisões. Na verdade, o Senhor quer que a gente entregue tudo a ele, né? Que a gente esteja em obediência, que a gente realmente entregue nosso coração, que a gente faça a vontade dele. E a gente tem que perguntar tudo, sabe? Eu tô numa fase da vida agora que eu tô muito atenta sempre a tudo que eu tô fazendo, se isso aqui eu tô fazendo se é algo da minha cabeça, ou se realmente é algo que eu tô percebendo que é um direcionamento de Deus para fazer, né? Tanto com a criação das crianças, tanto no meu trabalho. Às vezes tem dia assim que eu tô aqui em casa, que você fala assim, nossa, preciso fazer um monte de coisa, eu tenho meia hora para fazer um monte de coisa. Senhor, eu entrego a ti o meu tempo, eu te entrego esse tempo. Eu sei que eu tenho só meia hora, eu tenho um monte de coisa a fazer, mas eu sei que o Senhor vai fazer o tempo multiplicar aqui, né? Assim como a gente viu multiplicação dos pães, né? Tantos milagres que a gente vê aqui na Bíblia, o Senhor também faz os milagres na nossa vida, né? Então, eu tô comentando isso porque o nosso Deus, ele é um Deus de detalhe. Ele é um Deus que ele se preocupa com as pequenas coisas do nosso dia, com aquelas coisinhas que você acha que é bobagem. Não vou nem orar sobre isso, porque isso aqui é bobagem. Não, ore sobre isso sim, sabe? Assim como um amigo meu que dizia, eu orava até na hora de comprar um sapato, eu tô bem assim agora, Senhor, eu tô aqui, preciso de uma vaga. Já oro para que realmente eu pare no lugar mais adequado, que eu pare no local que, sabe, que tudo de acordo com o Senhor me direciona, que eu acho uma vaga fácil, que eu pare num lugar melhor, porque às vezes eu quero parar num lugar, mas o Senhor pode me fazer parar em algum outro lugar, que eu vou encontrar uma pessoa, e que aquela pessoa, de alguma maneira, eu tinha que encontrar com ela, porque ela tinha que falar alguma coisa para mim, ou eu abençoar a vida dela, ou ela me abençoar de alguma forma. Enfim, o Senhor tem planos para a nossa vida. Então, ele é um Deus de detalhes, e aí vendo todos esses detalhes aqui, me levou a refletir sobre isso. Como a gente precisa estar, assim, nessa comunhão com ele, estar o tempo todo, né, em comunicação. E o que acontece? Muitas vezes a gente quer grandes coisas, né? A gente quer viver grandes experiências com Deus, a gente quer grandes coisas de Deus. Só que a gente esquece que a gente precisa primeiro viver as pequenas coisas, né? Porque, eu não sei identificar quando Deus fala comigo. Mas nem tenta falar com Deus, nem pede ajuda de Deus, nem pede para Deus direcionar, para Deus mostrar nada.
E aí depois, quando precisa tomar uma grande decisão, quer que Deus direcione. E aí você fala, não consigo ouvir. Então, o que eu vejo assim, a gente precisa começar com as coisas pequenas mesmo. E aí você vai aprendendo a ouvir a voz, entender, isso é de Deus, não é de Deus, né? Será que ele falando comigo mesmo? Não. Mas às vezes tem coisas que eu ouviram de forma pequena, e aí quando a gente vai viver em situações grandes, vai ficando mais fácil, porque você já, no dia a dia, você tem já esse contato com o Senhor, né? Então, que a gente realmente possa colocar diante dele tudo, todos os nossos receios, nossas dúvidas, nossas angústias, nossas decisões, por mais que pode parecer tão bobas, isso é tão bobo diante de tantos problemas maiores que tem, mas não é bobo para Deus, não, que ele é um Deus de detalhe, né? E só compartilhando aqui, né, a imagem, para a gente poder aqui, ó, essa daqui que faltou, não, essa aqui é a criança, essa daqui, ó, não, também, eita, será que ele me veio, ó, aqui, ó, uau, tá, você não conseguiu ver direito, será? Parece que não tá, né? Gente, eu não sei, eu não tô muito atrapalhada aqui com esse negócio de compartilhar a imagem. Vamos começar por esse, então. Vamos começar por esse, porque eu não sei porque o outro não deu. Esse é esse aqui, ó, é a tenda do tabernáculo. Então, aqui dá pra gente ver uma imagem bem grandona, né? Dura que agora, se eu fizer... Eu passo o mouse e não dá pra ver. Ah, dá, né? Ó, dá pra ver. Então, a gente vê aqui, ó. Vamos começar aqui pelo canto da direita. Aqui nessa primeira seta, a gente vê que é o santo lugar do tabernáculo, né? Aí tem as medidas todas aqui que eu não vou comentar de novo. Aqui, ó, onde eu tô passando aqui o mouse, aqui é a mesa para os pães da preposição, que é aquele que a gente viu já. Que é esse aqui, ó. A mesa da preposição, a mesa posição aqui. Aí voltando. Aqui embaixo é o candelabro, que é esse aqui que a gente já viu também. Aqui, ó, é o altar de incenso, que não tinha a imagem ainda, né? Mas aqui é o altar de incenso, que a gente vai ver mais pra frente. A gente vai ver lá no 30, então a gente não viu ainda a descrição disso. Aqui nesse cantinho, a gente vê o Santo dos Santos, é uma mesa quadrada. Aí tem as medidas todas aqui e tal. E era ali que o Senhor descia para se encontrar com o seu povo em uma nuvem. Então, o sumo sacerdote ele podia entrar ali apenas uma vez por ano, que no caso era no dia da expiação. Que a gente, inclusive, vê isso lá em Hebreus, né? Quando a gente lê Hebreus, a gente vê essas informações lá. Aí essa daqui, ó, aí, por último, aqui, ó, no cantinho, depois eu vou mostrar outra imagem. Essa estrutura do tabernáculo, ela foi coberta por 4 camadas de tecido e de pele. Então, essa aqui é toda essa... a tenda do tabernáculo, né? Aí tem a próxima imagem, que é essa aqui, ó, que faltou a gente ver. Peraí. Ué, será que eu não coloquei o altar do holocausto aqui? Aqui, ó, essa que eu queria. Então, aqui só encerrando, né, gente? Então, o altar do holocausto, nesse altar ele foi feito de madeira, ele é revestido de bronze, e ele foi mais tarde por a sua função. Gente, hoje tá meio complicado aqui, né? Meu Deus do céu. Vamos lá. E aí... Pode, filho. Aí a gente vê esse altar, né, que ele é de bronze, que ele permanecia no átrio externo, com seus varais removidos. E era uma caixa de madeira oca, recoberta por bronze, né? E a gente vê que havia grades de bronze no topo e nos lados do altar. Então, aqui, ó, esse é o jeitinho aqui, gente, desse altar do holocausto. Gente, eu vou encerrar aqui, porque hoje tá complicado. Alguém quer comentar alguma coisa? Então, tá tranquilo. Então, maravilha. Então, assim, ó, essas imagens que tinha aqui que eu queria compartilhar, só pra gente visualizar, né? Porque às vezes é um texto que você vai ouvindo ou lendo, às vezes você vai lendo assim, um monte de medidas, não sei o que, aí você fica meio perdida, né? Eu, pelo menos, assim, a primeira vez que eu li, essa coisa fica meio assim, não consegue visualizar, né? Então, a imagem é pra às vezes a abstração, pra gente conseguir visualizar de um jeito bacana.
E era isso, e eu senti compartilhar essa questão do nosso Deus, que é um Deus de detalhes, né? Para que realmente a gente possa entregar tudo a Ele, que realmente possa nos conduzir, que tudo é importante para Ele, tudo é importante, tudo que a gente passa no mundo é importante. E aí, por hoje, alguém pode encerrar, se quiser falar algo e finalizar com a oração. Só um detalhe aqui, meu amor, só um detalhe aqui, esse altar que a gente viu aqui, é o altar onde os sacerdotes, eles ofereciam sacrifícios que o Senhor ordenava a Israel. Só para ver que era aí que acontecia essa questão do sacrifício. Amém. É tão linda a história, né, do Senhor, a palavra que vai falando aqui. E no livro de Êxodo, do capítulo, desse capítulo 25 até o capítulo 40, tirando os capítulos 33 e 34, 32, 33 e 34, é relatado a respeito do tabernáculo, né? E todo o tabernáculo, ele aponta para Jesus. Então, ele tem um simbolismo a cada item do tabernáculo, cada móvel deste, ele tinha um significado e ele apontava para Jesus, né, para os usos de Cristo. Então, todo esse relato aqui, ele vai demonstrando a respeito desses itens, cada um deles aponta para Jesus. Então ele simboliza cada um deles. E aqui nós vamos vendo, né, cada um deles, e aí nós vamos separar. E ao longo da leitura desses capítulos, nós vamos vendo essa ligação que tem. Vamos orar para agradecer ao Senhor por este ensino de hoje. Pai, muito obrigada, Senhor, por esta manhã. Obrigada pela vida da tua filha Maiara, nos mostrando, Senhor, essas imagens que dá para a gente entender melhor como era a disposição. Nós sabemos, ó Deus, que a tua palavra é viva e é eficaz em tudo que ela mostra. E muitas vezes na leitura da tua palavra, quando chegamos no livro de Êxodo, de Levítico, de Números, Deuteronômio, sempre Pentateuco em si, nós não entendíamos algumas coisas, e conforme nós vamos lendo e aprendendo, o Senhor vai nos abrindo a mente de como é a tua maravilhosa graça, maravilhosa redenção para as nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor vem e nos mostra como foi a salvação, como ela foi planejada no coração, todos os detalhes que o Senhor mostra, Senhor, através de cada item do tabernáculo, como ele foi montado, ele deveria ser montado e desmontado, a respeito, Senhor, de tudo que o Senhor tem para falar ainda conosco. E nós pedimos ao Senhor que abra o nosso entendimento, para que conforme o Senhor for nos mostrando na leitura da tua palavra, nós venhamos entender e agradecendo a Ti pela salvação. Pai, muito obrigada, Senhor. Já no início aqui, nós vimos que a tinha madeira de acácia, e muitas vezes ela foi coberta por bronze, em outras por ouro, dependendo do local onde estava, então ela estava colocada no tabernáculo. Nós vimos que a cruz de Cristo foi feita de madeira, e aí o Senhor nos trouxe a salvação, a redenção através da tua morte. Jesus, muito obrigada. Muito obrigada, Senhor, por ter lembrado de nós, como gentios, nós fomos inseridos como filhos adotivos, e mesmo como filhos adotivos, nós somos filhos reais da promessa. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor dá um consolo com a tua graça, com a tua salvação. E ensina-nos a ter o coração grato, ensina-nos a ter a gratidão, ensina-nos, Pai, a te adorar e te bendizer ao longo deste dia. Nós dormimos e acordamos porque o Senhor estava conosco. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai,
Vamos pedir que a tua palavra, Senhor, meditar no nosso coração, as palavras da nossa boca, venham, Senhor, de estar sempre ligadas contigo, que nós não venhamos ter o coração grato, que o Senhor coloca no nosso coração perdão, que nós venhamos ser pessoas que perdoem, que o perdão possa ser marca nas nossas vidas, e que nós venhamos, Pai, meditar na tua palavra todos os dias da nossa vida, que nós venhamos aprender ler e ver novamente, Senhor, tudo que o Senhor tem para nos ensinar, que nós possamos ensinar a outros, para que reforçar o nosso aprendizado, e que nós também, Senhor, venhamos entender e perceber coisas que nós não havíamos percebido, que nós venhamos entender a tua palavra, e que ela venha ser viva e eficaz nas nossas vidas, que o Senhor nos possa usar, Pai, louvar na tua presença, quer seja de barro, de ouro, da maneira que o Senhor quer, o Senhor venha nos dar. Toma vida de cada um dos nossos irmãos, venha com curas, Senhor, nós estamos orando pela vida de João, venha com curas, Senhor, faz melhor do Anderson, do sobrinho, Senhor, também está com câncer, já está em estado de terapia, fazendo todo o tratamento. Obrigada pela nossa vida, Senhor, graças a Ele. Visita também os seus funcionários, ela é empresa, traga sobre os seus filhos, sobre sua esposa. Senhor, gente, por cura, Senhor. Não somente ele, Pai, mas toda a nossa casa. Venha com cura, Senhor, de cada casa aqui representada, cada família aqui representada. Venha visitar os vizinhos, os amigos, parentes, cada um deles, e traga, Senhor, a tua graça. Venha trazer cura, Senhor, não somente física, mas espiritual, sentimental, emocional. Senhor, nós somos seres vivos, mas de corpo, alma e espírito. Ah, Senhor, venha, Pai, traga a tua graça. É o que nós pedimos nessa manhã, Senhor, ao longo deste dia, nos ensina, na nossa meditação pessoal, que o Senhor vem com a tua mão conosco, Pai. Nós agradecemos e bendizemos, e pedimos, Pai, que nos guarde, livre, ordem aos seus anjos, para estarem livrando, seus livramentos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.